Fala galera, beleza? Hoje nós vamos resolver a prova de Biologia do Enem 2015. Uma prova tranquila, vamos vê-la daqui a pouquinho. Antes disso, lembre do seguinte, dá uma curtida lá na nossa fanpage, visita, dê uma olhada nos vídeos da galera do Apoio Enem, mandem as notícias, comentem os vídeos. Qualquer dificuldade, nós estamos à sua disposição. Lembre que, ao comentar os vídeos, nós podemos identificar as maiores dificuldades e assim atender melhor você. Mande suas notícias, não esqueça disso. Curta a nossa fanpage, até porque assim você vai ficar dentro das novidades e vai rolar muita novidade de 2015 para 2016. Vale a pena ficar ligado. Galera, vamos para a nossa maravilhosa prova de biologia. Vamos ver o que você acertou, vamos ver o que caiu, quais são os detalhes, quais foram as questões um pouco mais puxadinhas e aquelas um pouquinho mais tranquilas. Beleza? Vamos lá então. Vamos para a questão de número 47. Questão 47, então, prova amarela. Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que... Vamos lá. Então é o seguinte, galera, vocês perceberam que nós estamos falando em microquimerismo, ou seja, numa certa mistura de material genético em um indivíduo, e esse material genético novo não seria dele. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A. O fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Cuidado, aqui é importante você lembrar o seguinte, tem uma relação extremamente importante que você não pode esquecer, que o fenótipo, ele é resultado da interação entre genótipo e meio ambiente. Porém, não é esse o princípio contestado nesse texto. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a alternativa A não é resposta. Letra B. A dominância genética determina a expressão de alguns genes. Temos que tomar cuidado com o seguinte, você não tem, nesse texto, não se estabelece, a relação de dominância genética. Você não fere esse princípio da biologia. Então, a letra B não é resposta. Letra C. As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. Cuidado, aqui vale a pena você relembrar o conceito de mutação genética. Alterações no material genético que ocorrem ao acaso, ou seja, elas não são direcionadas e elas são fonte de variabilidade genética, sim. Porém, esse exercício não está com o texto contestando isso. Toma cuidado. Letra D. As mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno. Gente, é importantíssimo lembrar disso. Então, olha só, toma cuidado. Aqui é importante você relembrar o seguinte. As mitocôndrias do espermatozoide que fecundou o ovócito secundário e que aí sim terminou a meiose 2 formando o óvulo, não entram, as mitocôndrias paternas não entram no zigoto formado. Então, a herança mitocondrial é uma herança materna, proveniente então do gameta feminino apenas. Cuidado com isso. Porém, nesse texto você não tem nada relacionado a esse tipo de herança. Então, a letra D também não é. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Isso, tome cuidado com o seguinte. Aqui, destaca-se que
o princípio ferido seria de que, ao acontecer a fecundação, então você tem o encontro do gameta masculino com o gameta feminino e haveria a formação do zigoto. A partir de divisões celulares sucessivas, mitoses sucessivas, o número de células desse zigoto aumentaria. E então, esse zigoto seria única e exclusivamente formado a partir de células dele mesmo. Aquelas células que foram formadas por sucessivas mitoses. Como nesse texto você relaciona agora, você tem que tomar muito cuidado que algumas das informações apresentadas nas alternativas são verdades, porém não estão relacionadas com o texto que foi apresentado para você. Então, destaque aqui, ó, o microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA, material genético, presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Portanto, repare que isso está relacionado com a letra E. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Portanto, a resposta para a questão 47 é letra E. Então vamos lá, galera. Questão 48. Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então vamos lá. Galera, seguinte, é importante você relembrar que aqui você tem um equilíbrio químico. Aqui você tem demonstrado à esquerda, na nossa reação química, a associação que vai ocorrer entre o gás oxigênio e a hemoglobina, aquela proteína responsável pelo transporte de oxigênio presente nas hemácias. Então, quando ocorre a associação do oxigênio à hemoglobina, disse então que a gente tem a formação da hemoglobina oxigenada, beleza? Vamos para o nosso exercício então. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Para você resolver essa questão, é importante você relembrar que quanto maior a altitude de um local, menor a pressão atmosférica nesse local. Então, é importante fazermos a seguinte associação. Maior altitude, a pressão atmosférica fica menor e o ar, então, fica menos denso. Consequentemente, ele vai ficar mais rarefeito, ou seja, a concentração de oxigênio, gás oxigênio, que fica disponível é menor. E então a disponibilidade de oxigênio para os seres, menor também. Ocorre, então, a diminuição na pressão parcial de oxigênio, dificultando ao nosso corpo a obtenção desse gás. Então, nesse caso, o que o nosso corpo vai fazer? Galera, se a obtenção de gás oxigênio é dificultada, uma resposta fisiológica do nosso corpo é aumentar o ritmo respiratório, já que menos gás oxigênio está chegando aos nossos tecidos. Portanto, vamos analisar as alternativas. Letra A. Elevação da pressão arterial? Não, não é isso que acontece. Aumento da temperatura corporal? Não, peraí, não vamos confundir. Nós estamos procurando a alternativa que explica a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada. Letra C. Redução da temperatura do ambiente? Não, essa redução em locais que ficam a altitudes maiores pode acontecer sim, mas não é explicação para a alteração da hemoglobina oxigenada. Letra D. Queda da pressão parcial de oxigênio? Sim, essa queda de pressão parcial de oxigênio acontece justamente pelo que falávamos. Então, menor pressão parcial de oxigênio,
mais difícil é obter esse gás. Mais difícil é realizar as trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares. Então, a resposta desse exercício é letra D. Repare que a alternativa E, diminuição na quantidade de hemácias, não faz sentido. Então, resposta letra D. Vamos para a próxima questão, então. Questão 49 da prova amarela. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o A. Galera, antes de começar a responder essa questão, é necessário relembrar o seguinte: nós estamos liberando substâncias que causam o escurecimento das águas, ou seja, afetam a chegada de luz em maiores profundidades, onde nós temos alguns organismos, por exemplo, os fotossintetizantes, que para realizarem a fotossíntese dependem da chegada de radiação solar. Com o escurecimento, isso não é possível. Então vamos lá. A eutrofização, ela não ocorre a partir do escurecimento das águas. Letra B, proliferação de algas? Não, justamente o que acontece está sim relacionado às algas, mas não à proliferação delas. As algas se relacionam com esse exercício da seguinte maneira: elas realizam fotossíntese, mas a fotossíntese ela só vai acontecer se houver luz. Letra C, inibição da fotossíntese? Sim, porque para acontecer a fotossíntese, acabamos de falar, é necessário radiação solar. Para entender melhor essa alternativa, pense comigo. Nós temos aqui, um corpo d'água, como nesse caso, nesse exercício, um rio. Se houver o escurecimento das águas desse rio, que seja superficial aqui onde eu estou marcando em preto, se houver esse escurecimento aqui, os raios solares que atingiriam e atravessariam a superfície, a lâmina d'água, então está aqui, a luz solar agora não atravessa mais. E eu vou representar aqui em verde, para você entender bem fácil, que organismos fotossintetizantes nessa área que eu represento agora não recebem a luz que antes recebiam. E assim, esses organismos deixam de fazer a fotossíntese. Beleza? Vamos lá. Letra D, fotodegradação da matéria orgânica? Não há menção, nesse caso, sobre a luz realizar quebra de compostos orgânicos. Nada a ver. Letra E, aumento da quantidade de gases dissolvidos? Não. O despejo dessas substâncias que escurecem as águas não vão provocar, junto da chegada da luz na superfície d'água, o aumento dos gases dissolvidos. Portanto, é possível marcar tranquilamente como resposta letra C. A inibição da fotossíntese graças ao escurecimento das águas. Beleza? Próxima questão, 54. Vamos lá. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam. O texto nos traz a seguinte informação: Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana. Essa informação nada mais é do que o material genético que codifica a insulina humana em uma bactéria. Então, ao receber essa informação, a bactéria passa a codificar a insulina. Beleza? Isso acontece porque, vamos lá,
a sequência de DNA codificante da insulina humana foi passada à bactéria. Sim, então o DNA codificante é o DNA responsável pela produção de insulina. Esse DNA foi passado à bactéria por técnicas da biotecnologia, permitindo que a bactéria passasse a expressar esse gene e então produzisse a insulina humana. Portanto, a resposta para essa questão é letra A. Repare as outras alternativas. A proteína sintetizada por células humanas. Galera, presta atenção, vem para cá, ó. Não se esqueça do seguinte: se a bactéria recebesse a proteína pronta, ela não produziria essa proteína. Então não faz sentido algum ela receber a proteína sem ter a informação para produzi-la. Por isso que, se apenas recebesse a proteína pronta, ela não produziria, porque a informação para isso não foi passada a ela. E essa informação está contida no material genético, nos nossos genes. Vamos lá. Então, vamos lá. Letra C. Um RNA recombinante de insulina humana. Cuidado, essa informação podia trazer uma certa confusão. Vale a pena relembrar o seguinte: o DNA que contém a informação para produção de uma determinada proteína é transcrito em RNA. Esse RNA vai ser traduzido, é ele que vai ser utilizado para síntese de proteínas. Então, cuide, a bactéria não recebe o RNA pronto. A bactéria recebe, para que aconteça a síntese proteica mais tarde, a sequência de DNA responsável por codificar a insulina. Letra D. O RNA mensageiro de insulina humana. Não, pelo mesmo motivo que falei agora. E letra E, um cromossomo da espécie humana. Não, galera, essa poderia trazer uma confusão. Cuidado com isso. Ela não recebe o cromossomo inteiro. Um cromossomo inteiro da nossa espécie teriam vários genes da nossa espécie. E ela recebeu, segundo o texto, a informação para a produção de uma proteína, da insulina. Então, na verdade, ela não recebe um cromossomo inteiro. Beleza? Vamos para a próxima, então. Questão 61. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus, do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Esse fato pode ser atribuído a... Antes de passarmos para as alternativas, vamos destacar a seguinte informação necessária para respondermos essa questão. Existem 4 sorotipos para o vírus causador da dengue, enquanto que não há outra informação semelhante a essa para o vírus causador da febre amarela. Então, vamos ter que relacionar isso com a existência de vacina para a febre amarela, enquanto que não existe vacina para dengue. Então, vamos fazer essa relação de uma maneira bem tranquila. Vamos lá, ó. Vamos analisar as alternativas. Então, esse fato pode ser atribuído a, letra A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue? Não, nada a ver. Galera, essa maior taxa de mutação do vírus da febre amarela, se fosse verdade, poderia ocasionar uma dificuldade na produção da vacina contra esse vírus. E não é o que é mencionado no texto. Portanto, a alternativa A não é resposta. Letra B. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Sim, essa é a resposta do nosso exercício, porque agora tomem cuidado.
Presta atenção aqui para você acertar questões desse tipo. Quando nós estamos falando no texto que existem 4 sorotipos diferentes para o vírus da dengue, indiretamente eu estou dando a seguinte informação: existe uma certa variação antigênica desse vírus, o que causa então uma dificuldade para produzir uma vacina, a vacina que seja contra esses 4 tipos de vírus. Já que existe essa variação, a produção de vacina contra algo que varia é dificultada. Por isso que ainda não temos uma vacina efetiva para dengue. Em contrapartida, como não houve a mesma relação apresentada no texto para a febre amarela, a febre amarela provavelmente não tem tanta variação assim, não tem essa alta variabilidade antigênica que o vírus da dengue tem. Portanto, ao compararmos a variabilidade, o vírus da dengue deve apresentar uma variabilidade maior do que o vírus da febre amarela. Beleza? Vamos lá, letra C. Menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que o vírus da febre amarela? Nada a ver. Isso não faz sentido. Letra D. Presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela? Não, isso não tem nada a ver, não faz sentido essa alternativa, até porque ela traz informações incorretas. Letra E. Baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela? Não, o nosso corpo forma uma resposta imunológica e isso não está relacionado ao fato de ter uma vacina para a febre amarela e não ter uma vacina para a dengue. Então, resumindo, não se esqueça, essa existência da vacina para a febre amarela e não existência para a dengue está relacionada à alta variabilidade antigênica do vírus da dengue, representado no enunciado, no texto que nós acabamos de ler, por existência de 4 sorotipos diferentes do vírus da dengue. Beleza? Vamos para a próxima então, galera. Vamos lá. 64. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é a letra A, reprodução por viviparidade. Letra B, respiração pulmonar nos adultos. Letra C, regulação térmica por endotermia. Letra D, cobertura corporal delgada e altamente permeável. E letra E, locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Cuidado, aqui é necessário que você destaque a seguinte informação. Nós devemos selecionar uma das características a que o texto se refere. E o texto está relacionando com a água. Os anfíbios devem permanecer em ambientes úmidos, como o texto destacou aqui, ou aquáticos, graças à existência de uma cobertura delgada, ou seja, o corpo é recoberto por uma camada fina, pouco queratinizada e permeável para que esses animais apresentem respiração cutânea, para que as trocas gasosas aconteçam através da pele. Então, a letra A, B e C não fazem sentido. Agora, ao analisar então a letra D, cobertura corporal delgada e altamente permeável, essa é a resposta do nosso exercício. São animais que fazem essas trocas gasosas a partir da respiração cutânea e a relação com a água é essa. Não tem nada a ver você falar dos membros anteriores e posteriores desenvolvidas com a restrição a ambientes úmidos ou aquáticos. A forma com que eles se reproduzem está também relacionada a esses ambientes, mas da seguinte maneira:
eles apresentam fecundação externa. E você precisa, para que ocorra o encontro dos gametas, masculino e feminino, água. Por isso, não pela característica apresentada na letra A. Beleza? Então é isso, galera. Vamos para a próxima, questão 66. A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas, flictenas, até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com o indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor? Não é essa a indicação que existe lá nas normas de primeiros socorros. Utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena? Não. Você também não deve fazer isso, não é uma norma. Isso é conhecimento popular que não deveria ser difundido. Letra C. Passar creme dental para diminuir a ardência da flictena? Também não. Isso não é norma. Galera, cuidado. Não vá confundir aqui o conhecimento popular, aquilo que se espalha, sem saber se realmente é uma norma dos primeiros socorros. É isso que o Enem está testando aqui. Quer ver se você sabe disso, diferenciar o conhecimento popular com a biologia aplicada, então, aos primeiros socorros. Beleza? Letra D. Perfurar a flictena para que a água acumulada seja liberada? Não, nada a ver. Talvez a alternativa mais absurda de todas. Então sobrou a letra E. Cobrir a flictena com gases molhadas, destaque isso aí, para evitar a desidratação. Ou seja, nesse caso, o que você deve levar em consideração? Por que as normas para os primeiros socorros são essas? Ao utilizar a gaze molhada, no local onde houve a formação da flictena, você vai permitir, então, a hidratação do tecido que sofreu essa lesão. Então, você evita a perda excessiva de água das células que estão nesse local onde houve a formação da flictena. Isso só é possível se você colocar nesse local, então, as gases molhadas. E nada de creme dental, manteiga, nada disso. Isso é conhecimento popular, não é norma dos primeiros socorros. Beleza? Vamos para o próximo, então. Questão 70. Vamos lá. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, especiação. Essa especiação não ocorre devido ao... Galera, essa questão ela é relativamente fácil. Basta você relembrar informações básicas sobre o conceito, por exemplo, de raças. Raças são variações dentro de uma mesma espécie. Portanto, quando eu falo em diferentes indivíduos de diferentes raças tentando copular, estou falando de indivíduos que pertencem, atenção, à mesma espécie. Por pertencerem à mesma espécie, mas apresentarem algumas variações, não há como ocorrer especiação. Eles pertencem à mesma espécie. Então, vamos lá. Letra A. Oscilação genética das raças? Não. A especiação não ocorre por esse motivo. Letra B. Convergência adaptativa das raças? Também não. Nada a ver. Letra C. Isolamento geográfico entre as raças? Não. Se indivíduos de raças diferentes ainda conseguem se encontrar,
para tentar copular, mesmo que não consigam, não há isolamento geográfico. Letra D, seleção natural que ocorre entre as raças. Não, a seleção natural não impede a especiação. Nesse caso, nada a ver. Então, sobrou a alternativa E, manutenção do fluxo gênico entre as raças. Nesse caso, então, você tem indivíduos diferentes, de diferentes raças, mas da mesma espécie, que ainda permitem o fluxo gênico, ou seja, ainda existe a troca de genes e formação de descendentes férteis. Por isso, não acontece a especiação nesse caso, beleza? Vamos para a próxima, questão 74. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por... Galera, seguinte, de acordo com o enunciado, é importante destacarmos que estamos falando de diferentes células, mas de um mesmo organismo. Então, lembre do seguinte, diferentes células, as células somáticas de um organismo, elas possuem o mesmo genoma. O que difere de uma para outra, para que elas sejam diferentes, na verdade, elas devem apresentar genes que se expressem de maneira diferente. Como assim? Alguns genes são ativos em algumas células e esses mesmos genes são inativos em outras, e vice-versa. É isso que permite, então, a variação celular que existe em um organismo, a diferenciação celular que vai acontecer, beleza? Vamos ver as alternativas. Produzirem mutações específicas? Não, nada a ver. Possuírem DNA mitocondrial diferentes? Nada a ver. Não é o DNA mitocondrial que vai fazer com que você tenha diferenciação de células, tá? Apresentarem conjunto de genes distintos? Não, a gente falou agora, ó, apresentam o mesmo material genético, porém a expressão é que é diferente. Letra D, expressarem porções distintas do genoma. Isso, exatamente. Então, lembre do seguinte, ao expressar porções distintas do genoma, indiretamente, de uma outra forma, eu estou querendo dizer o que para você? Algumas regiões do material genético se expressam em uma célula, mas não se expressam em outras. Era isso que havíamos comentado, beleza? Letra E, terem um número distinto de cromossomos? Não faz sentido, maravilhoso, preste muita atenção nisso, não faz sentido em um organismo existir, a não ser que o enunciado falasse nisso, células com diferentes números de cromossomos, beleza? Então a letra E é um absurdo, não faz sentido. Então a resposta é a letra D, beleza? Galera, vamos para a próxima questão então, questão de número 76. Algumas informações que devemos retirar do enunciado para entender o que o exercício está pedindo. Existem alguns aminoácidos que são marcados radioativamente, certo? Então, esses aminoácidos vão fazer parte de proteínas. É importante você relembrar de outros momentos, de outras aulas. As proteínas são formadas por aminoácidos ligados através da ligação peptídica, beleza? Então, por isso estamos relacionando aminoácidos e proteínas. Tranquilo? Voltando aqui, então, ele solicita que nós devemos associar um gráfico que represente a produção de proteínas e localização dessas proteínas produzidas em uma célula secretora. Para resolver esse exercício, é importante relembrarmos que as proteínas que serão secretadas na célula são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. É chamado assim graças à presença de ribossomos em sua superfície. E são os ribossomos que permitem
a síntese dessas proteínas. Ao serem sintetizadas, essas proteínas são encaminhadas para o complexo golgiense. O complexo golgiense armazena, modifica e então secreta essas proteínas que recebeu proveniente lá do retículo endoplasmático rugoso. Então, é a partir do complexo golgiense, através de vesículas, que vou representar pela letra V, que as proteínas serão enviadas para fora da célula, ou seja, serão secretadas. Devemos achar um gráfico que represente o caminho do aminoácido radioativamente marcado, nesse sentido que colocamos aqui, do retículo endoplasmático rugoso para o complexo golgiense, para as vesículas. Maravilhosos? Vamos lembrar de uma coisa. Se o aminoácido é marcado e nós acabamos de falar que ele pertence a uma proteína e a proteína faz esse caminho, o que você precisa associar para marcar a alternativa certa é: inicialmente devemos encontrar o aminoácido, a radiação emitida principalmente a partir do retículo endoplasmático rugoso, já que a primeira etapa é a produção de proteínas e ela acontece, aquelas que serão secretadas, ela acontece no retículo endoplasmático rugoso. Em seguida, depois de produzida, ela é enviada então para o complexo golgiense. Então, num segundo momento, nós devemos identificar a presença dos aminoácidos marcados nessa organela, no complexo golgiense, que vai armazenar, pode modificar a proteína para então formar as vesículas de secreção. Portanto, num terceiro momento apenas é que nós devemos encontrar um aumento da radiação ou captação dessa radiação nas vesículas secretoras. É o último passo, vamos dizer assim, antes da proteína ser enviada para fora da célula. Beleza? Vamos achar o gráfico que traz isso para a gente. Beleza? Alternativa A. Você tem, aos 5 minutos, uma radioatividade muito intensa nas vesículas de secreção. Mais tarde, em 10 minutos, maior porcentagem de radioatividade no complexo golgiense e mais tarde ainda no retículo endoplasmático. Espera aí, galera, a alternativa A, na verdade, está demonstrando o caminho inverso daquele que falamos. Então, não é resposta do nosso exercício. Alternativa B. Em 5 minutos, você tem uma alta radioatividade no complexo golgiense. Algum tempo depois no retículo e depois continua no retículo? Não. Assim, a proteína não teria sido secretada. Portanto, a letra B não faz sentido. Letra C. Em 5 minutos, maior radioatividade detectada no retículo endoplasmático. Em 10 minutos, maior radioatividade detectada no complexo golgiense. Repare que a radioatividade do complexo golgiense está representado onde eu risquei em vermelho, enquanto que a radioatividade emitida a partir do retículo endoplasmático diminuiu. Era nessa faixa, próximo de 80%. Algum tempo depois, baixou para próximo de 20%, enquanto que no complexo golgiense aumentou para próximo de 80%. E mais algum tempo depois, houve a diminuição da radioatividade no retículo endoplasmático e no complexo golgiense e aumento na vesícula de secreção, naquelas vesículas que vão se fundir à membrana plasmática para eliminar essa secreção para fora da célula, como falamos no início desse exercício. Portanto, a resposta é letra C. Beleza? Vamos para a próxima então, questão 78. Euphorbia mille é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie
forneceu o mais potente produto natural moluscicida, a milamina L. O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da... Galera, importantíssimo fazer algumas relações aqui, ó. Olha a informação que o enunciado nos traz. Produto natural moluscicida, ou seja, tem uma atuação direta sobre os moluscos. E, dentre as alternativas que temos aqui, devemos encontrar uma das doenças em que o hospedeiro intermediário é um molusco, portanto. Ao analisar todas essas alternativas, a única que nos traz uma doença em que o transmissor, uma doença em que a transmissão está relacionada com um molusco, é a esquistossomose. A esquistossomose, o ciclo dessa doença está relacionado com caramujos, moluscos, do gênero Bionfalaria. Portanto, essa é a resposta do nosso exercício. As outras doenças, dengue, malária, elefantíase e ascaridíase, não estão relacionadas de forma alguma com moluscos. Por isso que não são alternativas válidas para essa questão. Beleza? Vamos para a questão 81, então, a próxima. Normalmente as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Aqui temos um gráfico do consumo de glicose, atenção, eixo Y, consumo de glicose pela concentração de oxigênio. Beleza? Vamos ver o que o exercício está pedindo para a gente. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio? Devemos selecionar uma dessas curvas, a 1, 2, 3, 4 ou 5. Mas atenção, vamos voltar aqui para o enunciado para retirar uma informação extremamente importante para resolver esse exercício. A respiração aeróbica permite a formação de 38 moléculas de ATP, mas em condições anaeróbias, o consumo de uma molécula de glicose não gera 38 moléculas de ATP. Na verdade, bem distante disso, gera a formação de 2 moléculas de ATP. Então, vamos ver se faz sentido. E de acordo com o enunciado, inicialmente essa célula está em uma condição anaeróbica. O que isso significa para a gente? Inicialmente, a glicose é consumida e cada molécula de glicose fornece 2 ATPs. Então, o consumo de moléculas de glicose, cada uma delas, vai permitir a formação de 2 ATPs. E, gradualmente, libera-se, então, gasoxigênio, permitindo, então, que ela passe da condição anaeróbica para aeróbica. Entendendo isso, vamos analisar o gráfico. Inicialmente, você tem a glicose utilizada para a formação de 2 moléculas de ATP, um baixo rendimento. Portanto, para produzir toda a energia necessária, eram necessárias muitas moléculas de glicose. Posteriormente, com o aumento do oxigênio vai permitir utilizar a glicose de uma maneira mais eficiente. O aumento do oxigênio,
que ocorre no gráfico, então, da esquerda para a direita, permite uma utilização das moléculas de glicose para a formação de mais moléculas de ATP. Então, inicialmente, a glicose deveria ser utilizada em condições anaeróbicas e, portanto, era necessário muitas moléculas de glicose para fornecer o tanto de energia que essa célula precisava. Ao aumentar o oxigênio, você está disponibilizando mais oxigênio e assim permitindo que a célula faça respiração celular aeróbia. Galera, presta atenção no seguinte: se você disponibiliza oxigênio e tem glicose, pensando que a respiração aeróbica necessita desses dois nutrientes e você tem a glicose agora produzindo mais ATPs, tipo assim, o consumo das moléculas de glicose permite formação de mais moléculas de ATPs do que anteriormente. Isso significa que, para a célula continuar consumindo o mesmo tanto de ATP para permanecer em homeostase, você precisa de menos moléculas de glicose de acordo com o aumento de oxigênio. Beleza? Vamos achar isso no gráfico, olha. Menos glicose é necessário, já que as moléculas estão permitindo um rendimento maior de ATP. O único gráfico que demonstra isso é aquele referente à curva 5, onde no início eram necessárias muitas moléculas de glicose, porque o rendimento por molécula de glicose era muito baixo, e com o passar do tempo, aumentando-se a concentração e disponibilidade de oxigênio, menos moléculas de glicose são necessárias, já que o processo para a obtenção de ATP é mais eficaz quando você o faz a partir da utilização de oxigênio. Beleza? Portanto, vamos para as alternativas. A curva que representa o perfil de consumo de glicose nessa situação proposta pelo exercício é a curva número 5. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício, 83. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX, se for mulher, 46XY, se for homem, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47XY mais 18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como... Vamos para as alternativas. Letra A, estrutural? Não. A cariotipagem, nesse momento, não vai permitir a identificação, com as informações que foram fornecidas aí, de uma alteração estrutural. Então, já eliminamos duas alternativas. A fórmula cariotípica apresentada, 47XY mais 18, indica que existe um cromossomo a mais. Esse cromossomo a mais deveriam ser 46, mas são 47 nesse caso, está localizado no par número 18. Então, nós temos uma alteração numérica, onde nós temos apenas um cromossomo a mais, e não um genoma, um conjunto genômico inteiro a mais. Alterações cromossômicas numéricas podem ser euploidias ou aneuploidias.
As euploidias referem-se a alterações ganhando, por exemplo, um conjunto cromossômico inteiro a mais. Um cromossomo para cada par, por exemplo. Então não seria apenas um cromossomo a mais. Não seriam só 47 cromossomos. E as aneuploidias referem-se, então, a alterações não do genoma inteiro, mas, por exemplo, 1 ou 2 cromossomos a mais para um par, a perda de 1 ou 2 cromossomos de 1 ou 2 pares. Então, essa alteração apresentada aqui é numérica, do tipo aneuploidia, porque houve uma alteração numérica que não foi ganho ou perda de um conjunto genômico inteiro. Não se ganhou um N a mais, deixando a célula, por exemplo, triploide. Não se perdeu um N, deixando a célula, que deveria ser diploide, haploide. Ganhou-se apenas um cromossomo a mais, que já é suficiente para causar algumas síndromes. Nesse caso, nós temos uma síndrome genética causada pela existência de um cromossomo a mais. Então, por ter apenas esse cromossomo a mais, nós temos uma aneuploidia. Beleza? Vamos para a próxima, então, questão 84. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes. Vamos lá, vamos analisar as alternativas, mas antes devemos destacar uma importante informação que vem no enunciado. A informação é a seguinte: nós temos os indivíduos sem água, debaixo de sol e sentindo cada vez mais sede. Portanto, o organismo desses indivíduos não está recebendo água. Beleza? Informação importante. Devemos então relacionar a água com o sistema excretor. Tem uma pergunta, me ajuda. Sem água disponível para ingestão, faz algum sentido o nosso corpo continuar eliminando água na taxa que estava eliminando quando tinha água disponível? Não faz sentido. Então, agora o nosso corpo tem que economizar água. Para isso, o que deve acontecer? Vamos lá. Nesse caso, uma resposta fisiológica do nosso corpo é aumentar a secreção, a liberação de ADH, hormônio antidiurético, aquele que promove uma maior reabsorção de água lá nos túbulos renais. Então, veja se faz sentido. Quanto maior a secreção de ADH, maior a reabsorção de água nos túbulos renais. Isso significa que menor quantidade de água ficará na urina, porque ela foi mais reabsorvida. Beleza? Então, para a gente analisar, aumentou a filtração glomerular. Não, a filtração glomerular não é uma resposta nesse caso, já que estamos falando especificamente da disponibilidade de água. Letra B, produziu maior volume de urina? Não, maior volume de urina seria formar urina menos concentrada, porque tem mais água para ser maior o volume. Isso não deve acontecer, já que a disponibilidade de água é muito baixa. Nosso corpo não pode disponibilizar água nessa situação proposta. Letra C, produziu urina com menos ureia? Não, não há uma modificação no tanto de ureia que é liberado. Letra D, produziu urina com maior concentração de sais. Sim, o que acontece aqui é, se tem menor quantidade
de água disponível na urina, você tem menos solvente. Menos solvente significa que você permitiu maior concentração dos solutos, porque o solvente, que é a água, foi reabsorvido. Graças a esse sinal aqui, ó, graças ao aumento de ADH. E letra E, reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos? Não, a reabsorção de glicose deve acontecer. Então, isso não seria uma resposta, de aminoácidos também, né? Mas isso não seria uma resposta à sede, às condições a que os indivíduos estão nesse exercício. Beleza? Último exercício, vamos lá. Questão 87. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela... Galera, importante você relembrar, o exercício falou em organismos simbiontes. Lembre-se, grande parte dos seres vivos não é capaz de absorver e incorporar o N2 à matéria orgânica. Então, nós devemos obter esse elemento que vai fazer parte de aminoácidos, algumas vitaminas, proteínas, enfim, vários compostos orgânicos a partir da alimentação. Beleza? Vamos ver a alternativa que traz algo relacionado a isso. Vamos lá. Letra A, absorção do gás nitrogênio pela respiração. Mas, espera aí, acabei de comentar que os animais não conseguem fazer esse tipo de aproveitamento desse gás. Então, letra A não faz sentido. Letra B, ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Espera aí, a ingestão de moléculas de carboidratos de vegetais não é a única fonte, não vai ser única fonte de nitrogênio. Nada a ver. Letra C, incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Não, aqui molécula inorgânica, nada a ver. Transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Sim, cuidado. Aqui nós temos, resposta letra D, a seguinte informação. É a alimentação que permite, em uma cadeia alimentar, produtores, realizando a fixação desse elemento. Consumidores, primário, secundário, terciário, e os decompositores participando do ciclo biogeoquímico desse elemento, beleza? Protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio? Não, nada a ver essa alternativa, beleza? Então, cuidado. Galera, ciclo do nitrogênio, é importante dar uma revisada. Lembre que não são carboidratos vegetais aqueles produzidos diretamente pelo vegetal que permitem a incorporação do nitrogênio à nossa dieta. Beleza? Tranquilo? É isso aí então. Galera, então vocês viram, foi uma prova tranquila, como falamos no início, certo? Uma prova de biologia maravilhosa. Agora, fiquem de olho no nosso canal, se inscrevam na nossa fanpage, curtam nossos vídeos, porque vão vir bastante novidades e é importante que você acompanhe tudo isso. Essas novidades ajudam você, então, a estudar para o Enem, a estudar para várias avaliações que existem por aí, os vestibulares, beleza? Galera, muito obrigado, então, e até a próxima com muitas novidades. Aquele abraço!